E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan Teixeira e hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus, certo? E hoje o que nós vamos estar falando, eu creio que é de suma importância para que nós compreendamos para que a gente possa realmente entender a verdadeira mudança e transformação que acontece na vida daquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus claramente nos mostra que no momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, existe uma transformação que acontece no nosso interior e que a partir desse momento nós passamos a ter a vida eterna. Uma coisa é ter a vida eterna, outra coisa é você usufruir da vida eterna. Lembrando que vida eterna não é simplesmente você não ir para o inferno e você ir para o céu, não é simplesmente você viver eternamente. Vida eterna é relacionamento com Deus e tudo o que vem desse relacionamento. Então, vida eterna é saúde, vida eterna é alegria, é paz, vida eterna é amor, vida eterna é uma vida onde você está livre de condenação e de culpa, onde você pode desfrutar de um relacionamento com Deus e todos os frutos que advêm disso, certo? Então, muitas pessoas têm a vida eterna, mas por não compreender exatamente o que isso significa e a verdadeira transformação que aconteceu na vida delas ao aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, elas acabam não usufruindo completamente ou em grande parte daquilo que a palavra de Deus mostra ser parte da vida eterna, certo? E isso por causa de falta de conhecimento, certo? A palavra de Deus fala em Timóteo, fala, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Quando fala de tomar posse, está falando de maneira ativa, você tomar algo, você pegar algo para você. E obviamente a gente sabe que a vida eterna ela não é por obras, ela é completamente gratuita, é um dom que Deus oferece para nós e nós recebemos pelo simples fato de crer na palavra de Deus, de crer em Deus, nós recebemos a vida eterna. Então obviamente esse versículo não está falando de você alcançar por obras a vida eterna, mas está falando para você usufruir da vida eterna. Quer dizer, você pode ter a vida eterna, mas não usufruir da vida eterna por causa da falta de conhecimento do que a vida eterna é. Então hoje eu quero falar de algo que é um dos fundamentos para que a gente compreenda o que é essa vida eterna, o que realmente aconteceu em nós quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Para começar, eu quero lembrar da passagem de João capítulo 3, versículo 3. É uma passagem muito conhecida, acredito que a maior parte dos cristãos conhecem essa passagem da Bíblia. E nessa passagem o contexto é que Nicodemos, um doutor da lei, um fariseu, veio conversar com Jesus, veio ter com Jesus de noite. E a palavra de Deus fala que nesse versículo, no versículo 3, Jesus fala para Nicodemos, ele fala, Nicodemos, na verdade ele diz, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É muito interessante porque aqui Jesus está claramente linkando o fato de você poder ver o reino de Deus, de você poder experimentar o reino de Deus com esse novo nascimento. Está falando, olha, você da maneira que você está, você não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo, você precisa experimentar um novo nascimento para que você possa então realmente ver o reino de Deus. Então a pergunta que fica é, o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou sobre nascer de novo? Ele está falando o que significa nascer de novo. E a pergunta é por que nós temos que nascer de novo? E por que é só desta maneira que nós vamos poder ser participante do reino de Deus? E é sobre isso que eu quero falar especificamente, certo? E para a gente compreender por que a necessidade de nascer de novo, a gente precisa primeiro compreender o que aconteceu com a humanidade que a colocou nessa posição onde agora a gente precisa nascer de novo para então provar o reino de Deus, certo? Porque esse termo, certo, nascer de novo, às vezes, hoje em dia, acredito ser algo muito comum na igreja, certo? Eu acredito que todo mundo que tem um tempo de cristão, um tempo no meio cristão, que tenha, pelo menos algum tempo que seja no meio cristão, provavelmente já deve ter ouvido falar do termo nascer de novo, ou alguém falar, nossa, quando eu nasci de novo, ou quando eu me tornei uma nova criatura.
E às vezes o perigo de isso se tornar um jargão e algo muito comum na igreja e algo que a gente ouve constantemente, o perigo que tem é que a gente às vezes acha que sabe o que isso significa, mas às vezes não compreende a verdadeira profundidade do que isso quer dizer e o que realmente significa nascer de novo e o que realmente significa você ser essa nova criatura, certo? E quando a gente não compreende isso, falta justamente peças essenciais para que a gente compreenda a verdadeira mudança e transformação que acontece na vida daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Para que a gente possa compreender melhor isso, a gente precisa compreender os princípios de Deus, certo? Deus, quando Ele criou o mundo, Ele estabeleceu leis físicas, certo? Leis a qual esse mundo terreno segue e pela qual esse mundo terreno funciona. Da mesma maneira, Deus estipulou leis espirituais pela qual o mundo espiritual funciona, certo? E um dos princípios, quando a gente lê em Gênesis, quando Deus está criando o mundo, é muito interessante que fala que quando Ele começa a criar os seres vivos, quando Ele cria tanto o reino vegetal quanto o reino animal, é muito interessante que fala que Deus Ele cria cada uma das plantas ou cada um dos animais segundo a sua espécie. E é interessante que ele foca isso vez após vez, ele fala constantemente isso, que Deus fez cada animal conforme a sua espécie, e ele dá um enfoque nisso, certo? Contrariando completamente a ideia da evolução, né? De que uma espécie pode acabar evoluindo em outra espécie através de um processo louco evolutivo, o que obviamente não é a verdade. Quando Deus criou os seres vivos, Ele criou cada um com uma natureza específica, numa espécie específica. E vamos ler então em Gênesis, quando fala acerca disso, da criação de Deus, quando Deus começa a criar, certo, os seres vivos. E vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículo 11, fala assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, como a gente estava falando, vê quantas vezes dá o enfoque de que Deus criou cada uma coisa segundo a sua espécie. E não só isso, fala que Deus proclamou para que as plantas produzissem semente conforme a sua espécie. Quando você planta feijão, cresce feijão. Quando você planta abacate, vai crescer um abacateiro, certo? Então, por quê? Porque cada espécie produz uma semente segundo a sua espécie, para que ela, ao se reproduzir, se reproduza conforme a natureza daquele do seu antecedente, certo? Agora, no versículo 20, fala assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então, de novo, aqui Deus cria os animais, mas não só cria eles de acordo com a sua espécie, mas dá a eles o poder de se reproduzirem, cada um conforme a sua espécie, certo? Agora, muito interessante é que da mesma maneira que Deus criou os animais, Ele também criou o homem, certo? E no versículo 26 fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a gente pode ver uma diferença na criação do homem que se difere das outras criações que Deus criou dos outros seres vivos. Todos os outros seres vivos, Deus criou com uma natureza específica, com o poder de reproduzir de acordo com a sua espécie, mas nenhuma das criações que Deus tinha criado anteriormente ao homem, eram conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. A gente vê aqui que a criação do homem é algo diferente das outras criações que Deus criou. Quando Deus vai criar o homem, Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus fala isso, o que está nos mostrando é que a natureza e a espécie que Deus criou o homem para ser é da mesma natureza do próprio Deus.
Quando Deus criou Adão e, consequentemente, Eva, Ele criou eles conforme não só a imagem física de quem Deus é. Nós não somos apenas parecidos com Deus fisicamente, mas quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou eles com a própria natureza, com uma natureza conforme a natureza de Deus. Por isso, a Bíblia ela mostra Adão como sendo filho de Deus. Quando você lê na genealogia de Jesus, que mostra a genealogia desde Jesus, filho de José, até Adão, vai falando sobre Jesus, filho de José, que é filho de daquele outro, e vai indo. Quando chega em Adão, fala, e Adão de Deus. Quer dizer, Adão é chamado e é considerado filho de Deus. Quando ele foi criado para ser filho de Deus. Então, a espécie de Adão, a natureza de Adão é a mesma natureza e espécie do próprio Deus. Deus criou Adão e Eva para serem filhos de Deus. Às vezes a gente não entende exatamente o que significa ser filho de Deus. Se tornou também algo muito comum ser falado por aí de que todo mundo é filho de Deus. O que não é verdade, mas a verdade é que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou eles para serem filhos de Deus e criou eles como filhos, certo? E às vezes a gente não para pensar nisso, mas, de novo, Deus criou os animais de acordo com uma espécie específica. E quando estes se reproduzem, eles se reproduzem conforme a espécie deles. Então, quando um cachorro tem filhos, ele gera cachorrinhos. Quando uma galinha com um galo, a galinha põe ovos, choca os ovos e nasce filhos, eles nascem como? Nascem pintinhos. Quando um peixe gera filhos, gera peixinhos. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou o quê? Certo? E às vezes a gente pensa, não, mas como assim, Nathan? O que você está querendo dizer? Que nós somos deuses? Não, nós não somos deuses no entendimento de que nós somos autossuficientes em nós mesmos, certo? Nós sabemos que nós não somos isso, mas Deus, quando nos criou com a própria natureza de Deus. Por isso nós somos chamados filhos de Deus. Deus nos criou para que nós expressássemos a própria natureza de Deus nesta terra. E foi para isso que Deus criou Adão e Eva. E depois vou ler um versículo que confirma isso. Mas primeiro vamos avançar aqui. Então fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Então tu vê que Deus tanto criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, segundo quem ele era, que deu domínio ao homem sobre toda a terra. Da mesma maneira que Deus domina sobre tudo, Ele deu ao homem que foi feito segundo a sua imagem e semelhança para dominar também, para exercer aquilo da mesma maneira que Deus exerce, certo? Uma autoridade. Ele fala, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Tu vê que a vontade de Deus, quando Ele criou Adão e consequentemente depois criou a Eva da costela de Adão, a vontade de Deus não é que ele tivesse um filho só, mas que através desse um filho que ele gerou, certo? E consequentemente da mulher que veio desse um filho através da costela de Adão, certo? Que através desse filho ele pudesse multiplicar essa semente de filhos de Deus e que o mundo fosse repleto de filhos de Deus, homens criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então a vontade de Deus não era só que Adão existisse, que só existisse um filho. A vontade de Deus era que esse filho se multiplicasse através de se reproduzir, se multiplicasse e pudesse encher a terra. Deus queria uma terra cheia de filhos conforme a sua natureza. E a maneira que Ele estipulou, a lei que Ele estipulou para que isso acontecesse era através da união do homem com a mulher gerando filhos. Por quê? Da mesma maneira que Adão e Eva foram feitos filhos de Deus, quando eles gerassem filhos, estes filhos também nasceriam conforme a imagem e semelhança de Deus, com a mesma natureza de Deus.
Deixa eu ler uma passagem aqui em João que confirma, certo? Isso que eu estava falando sobre nós sermos deuses, certo? Sobre a terra, que Deus nos colocou nessa posição. De novo, não estou pregando nova era aqui, não estou pregando que nós somos deuses em nós mesmos, que nós somos independentes de Deus, que nós sempre existimos. Não, não é isso. O que eu estou falando é que quando Deus nos criou para sermos filhos dele, Ele estava nos colocando numa posição onde nós teríamos a mesma natureza que Ele e que nós expressaríamos a mesma natureza de Deus sobre essa terra, certo? E olha essa passagem em João capítulo 10, a partir do versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha, interessante, Jesus falou: Eu e o Pai somos um. Eles quiseram apedrejar ele, e eles falaram que a causa do porquê eles estavam querendo apedrejar Jesus é porque Jesus estava se fazendo um com Deus, se fazendo como Deus, certo? Estava se fazendo a Deus a ele mesmo. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha que interessante, tá? Esse versículo que Jesus está citando é um versículo que se encontra em Salmos 82. Olha, ele utiliza esse versículo para defender a posição dele e a afirmação dele quando ele diz: Eu sou um com Deus, eu sou filho de Deus. Então, de novo, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? É muito interessante, porque lá atrás o que Jesus falou é, eu e o Pai somos um. E por causa dessa afirmação, os judeus estavam querendo apedrejar Jesus. E daí depois Jesus fala, por que vocês estão querendo me apedrejar, se na própria lei diz, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo? E daqui, citando Salmos 82, e daí depois ele fala, vocês estão dizendo que eu estou blasfemando porque eu disse, sou filho de Deus? Então se tu juntar as coisas, tu vê que está falando que ser filho de Deus é você ser um com Deus. Quer dizer, você ter a mesma natureza de Deus. E para confirmar isso, vamos ler o Salmos 82, olha o que fala. Fala assim, versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Que fala que Deus está no ajuntamento de poderosos, certo? Ele é o poderoso no meio de poderosos. Julga no meio dos deuses. O que está querendo falar? Quem são esses deuses? Está falando das imagens de fundição? No contexto você vai ver que não. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, esse é o versículo que Jesus usou. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Não é eu que estou falando. Está em Salmos e Jesus reforçou esse ponto para se defender quando eles quiseram apedrejar ele por ele afirmar que ele era um com o Pai. E, por conseguinte, filho de Deus. Fala, todavia, quer dizer, vocês são filhos de Deus, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Quer dizer, Deus criou nós para sermos filhos dele. Quando Deus criou Adão e Eva, criou para ser filhos e para eles multiplicarem mais filhos de Deus. Onde a Bíblia chama estes filhos de Deus de deuses. De novo, irmãos, não estou falando que nós somos deuses em nós mesmos. Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, eu estou falando de deuses no entendimento de ser filhos de Deus. Quer dizer, ter a mesma natureza, ser da mesma espécie que Deus é. Só para tu entender o que eu estou querendo dizer.
certo? Então, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou dessa maneira. Ele criou Adão para ser filho de Deus e para multiplicar Adão e Eva, para eles se multiplicarem e gerarem filhos e encherem a terra de filhos de Deus, que expressassem a natureza de Deus nessa terra, correto? Agora, todos nós sabemos que Adão e Eva pecaram contra Deus, certo? Eles fizeram exatamente aquilo que Deus falou para eles não fazerem, certo? E vamos só ler o que Deus tinha comandado eles a não fazerem. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, fala assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante. Então, ali estava Adão e Eva, filhos de Deus, com a natureza de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Não tem nenhuma restrição que você encontra na criação de Deus, a não ser uma que Deus fala para eles. Olha, a árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não deve comer dela. E agora eu quero que vocês prestem atenção, porque Deus ele fala o seguinte: você não deve comer dela, porque no dia que você comer, você vai morrer. Bem, todos nós sabemos o que acontece, certo? No capítulo 3, fala que a serpente, sendo usada por Satanás, ela foi e tentou a Eva, certo? A justamente fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Bem, resumindo, nós sabemos que Adão e Eva pecam contra Deus e eles fazem exatamente aquilo que Deus falou para eles não fazerem. Eles comem do fruto que Deus falou para eles não comerem. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção é que Deus, que não pode mentir, falou que no dia que eles comessem, eles morreriam. E o engraçado é que quando eles comem o fruto que Deus falou para eles não comerem, eles não morrem. Pelo menos não no entendimento que geralmente a gente tem acerca de morte. O entendimento que a gente tem de morte é quando o corpo de uma pessoa falece e esse corpo não tem mais batimento cardíaco, não mais se mexe, não mais tem vida. Mas isso não é morte segundo o que a Bíblia mostra. Então o que aconteceu? A gente sabe que a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, se a palavra de Deus se cumpre e ela se cumpre, eles morreram naquele momento em que comeram do fruto. Mas se eles morreram, mas não caíram para o lado duro, como assim? Como é que eles morreram? Primeira coisa, a gente tem que entender que a palavra de Deus nos mostra que morte não é quando alguém deixa de existir, certo? Morte não é quando uma pessoa, o corpo dela falece. Primeiro porque não existe deixar de existir. Mesmo quando o corpo de uma pessoa, ela morre, ela falece, o espírito e a alma dessa pessoa continuam existindo, a pessoa continua existindo. Certo? Então, quando fala de morte, não está falando de deixar de existir. E quando fala de morte, não está falando apenas da morte física. Quando a Bíblia fala de morte, está falando de separação de Deus. A palavra de Deus fala que Deus é vida. Ele é o autor da vida. Certo? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Deus é vida. Quando Adão e Eva eles foram separados de Deus, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles fizeram exatamente aquilo que Deus falou para eles não fazerem. Naquele momento eles foram separados de Deus. Naquele momento eles morreram, mas não morreram fisicamente. Isso veio acontecer depois como resultado da morte espiritual que aconteceu no momento que eles comeram do fruto que Deus falou para eles não comerem. Uma coisa que confirma isso é em João capítulo 4. Em João capítulo 4, quando Jesus ele encontra com a mulher samaritana e ele está conversando com ela, ela percebe que ele é um profeta e ela começa a perguntar para o Senhor acerca de onde deve ser o local de adoração a Deus. Jesus ele fala: mulher, crede-me que virá a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Depois Jesus explica isso, ele fala: Deus é espírito. Presta atenção nisso. Deus é espírito, portanto é necessário. Quer dizer, ele fala, portanto é necessário. Ele não fala, portanto pode ser dessa maneira. Ele falou, não, portanto deve ser dessa maneira. Que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus mostra que, já que Deus ele é espírito, a maneira que nós nos relacionamos com Deus é de espírito para espírito. O nosso espírito é a parte que faz conexão com Deus.
O espírito de Adão e Eva era o que tinha conexão com Deus, que era um com Deus, o que fazia eles terem a natureza de Deus, estarem conectados com Deus, era através do espírito. Nós vemos a mesma afirmação de Paulo depois que ele já é nascido de novo, quer dizer, depois que ele restitui essa ligação com Deus, ele fala, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Em Filipenses, Paulo fala que circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Então, de novo, a maneira que nós temos união com Deus, a maneira que nós nos conectamos com Deus, a maneira onde nós somos um com Deus, temos relacionamento com Deus, é através do Espírito. Então, quando fala que Adão e Eva eles morreram, quando eles pecaram contra Deus, Deus falou que no dia que eles fizessem isso eles iriam morrer, naquele momento que eles pecaram contra Deus, eles morreram. Então, com esse entendimento de que morte não é apenas morrer fisicamente ou deixar de existir, que morte é separação da vida, é separação de Deus, que é a vida, quando Adão e Eva, naquele momento, eles pecaram contra Deus, eles morreram espiritualmente. Eles foram separados de Deus. Naquele momento, o Espírito de Deus que estava conectado com Deus, foi separado de Deus. E eles continuaram tendo um espírito, mas agora esse espírito não era um espírito conectado com Deus, era um espírito separado de Deus. Portanto, era um espírito de morte, era um espírito morto, um espírito de trevas, um espírito de morte, um espírito de pecado, um espírito que tinha tudo aquilo que não faz parte de Deus. Morte não é nada em si mesmo, morte é ausência de vida. Frio é ausência de calor. Trevas é ausência de luz. Então, quando você tira Deus, que tem todos esses atributos bons, quando você tira Deus e tira com Ele todos os atributos de Deus, o que sobra é tudo aquilo que é oposto a Deus, tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, em vez de luz, tem trevas, em vez de vida, tem morte, em vez de santidade, tem pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, naquele momento o espírito deles foi separado de Deus e naquele momento eles perderam a natureza de Deus. Naquele momento eles deixaram de ser filhos de Deus, passaram a ser apenas criaturas de Deus e agora eles não estavam mais conectados com Deus e perderam a natureza com a qual eles tinham sido criados. Eles deixaram de ser filhos de Deus e passaram a ser filhos, o que a Bíblia chama de filhos da desobediência, filhos da ira. Na verdade, a palavra de Deus mostra que eles passaram a ter o pecado e a morte dentro deles, certo? Então veja que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles não mais eram filhos de Deus. É o que fala em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É isso que aconteceu com eles. Eles foram destituídos da glória de Deus. Perderam a natureza que eles tinham com Deus. Perderam a conexão que eles tinham com Deus. Aliás, em Isaías 59, diz o seguinte, versículo 1 e versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tu vê que a palavra de Deus fala que não há comunhão entre luz e trevas. Da mesma maneira, não há comunhão entre Deus e o pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, e o pecado entrou neles, e a morte entrou neles, Deus saiu deles, Deus se separou dos homens. Os homens deixaram de ser filhos de Deus, passaram a ser apenas meras criaturas. Certo? De novo, ainda criados para serem filhos de Deus, mas caídos deste propósito. Passaram a ter uma natureza caída. Eles passaram a ter uma natureza de morte, uma natureza de pecado. É muito interessante, olha o que fala em Efésios capítulo 2. Em Efésios 2, versículo 1 ao 5, fala o seguinte. Falando de Jesus, o que Jesus fez por nós, fala, e vos vivificou, tá? Quer dizer, Jesus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Tu vê que aqui não está falando que a gente estava morto fisicamente, ou que estava todo mundo defunto e Jesus veio e ressuscitou a gente da morte. Isso vai acontecer quando ele voltar, ou as pessoas que morreram em Cristo vão ser ressuscitadas. Mas aqui está falando de uma ressurreição, está falando de uma vivificação não física apenas, mas aqui está falando de pessoas que estavam mortas em pecados e ofensas. Está falando da natureza, está falando da servidão da morte que nós passamos a fazer parte, da servidão de pecado que nós passamos a fazer parte quando o pecado e a morte entraram em nós.
Continuando. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui está falando de Satanás. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui está falando que a gente estava mortos em pecados e quando a gente estava nesse estágio, a gente era servo do príncipe da potestade do ar. Nós éramos servos do diabo. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, nos desejos dos nossos pensamentos. E aqui fala que nós éramos filhos da desobediência, certo? Por quê? E nós vamos entrar mais a fundo nisso, porque quando Adão e Eva, agora que tinham uma natureza caída, passaram a se reproduzir, eles não mais tiveram a capacidade de reproduzir de acordo com a natureza que eles antes tinham, que era uma natureza de Deus, filhos de Deus. Quando eles passaram a gerar filhos, eles agora estavam gerando filhos corruptos, gerando filhos com uma natureza caída. Eles reproduziram agora a natureza caída que eles tinham. Então aqui nos chama de filhos da desobediência. Quer dizer, nós nascemos debaixo da desobediência. Nascemos como fruto de desobediência. Quer dizer, nós nascemos com a desobediência, com o efeito da desobediência de Adão em nós. Continuando, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui está falando que nós, quando nós nascemos de Adão, quando nós nascemos dos nossos pais, nós nascemos por natureza filhos da ira. É muito interessante porque em uma parte no Evangelho, a palavra de Deus fala que Jesus ele chega para um homem e fala: tu vem e me segue. Ele chama ele da mesma maneira que ele chamou os outros discípulos, os 12 que andavam com ele. E daí diz que esse homem falou: Senhor, eu vou te seguir, deixa só eu antes de enterrar o meu pai. Olha a resposta de Jesus. Ele falou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. É muito interessante porque não tem como um morto enterrar outro morto. O que ele estava falando ele estava falando de pessoas vivas. Ele estava falando de pessoas que respiravam, que estavam vivas, mas o que acontece? Essas pessoas vivas, se elas estão separadas de Deus, elas podem estar respirando, fazendo planos, casando, ganhando dinheiro, elas estão mortas, porque estão separadas de Deus. Nunca provou a vida de verdade. Tem pessoas que nasceram e morreram sem nunca provar a vida, sem nunca provar o que realmente é vida. Então, Jesus está falando, quando fala de morte, está falando de separação de Deus. Está falando de uma natureza caída, certo? E essa natureza caída que nós herdamos de Adão e Eva. E isso é o ponto agora que eu quero falar.